vencendo a timidez dia 1. Moça, pode me ajudar com uma informação? Posso. Você tem namorado? Oxe, como assim? Por quê? Ah, eu tava te olhando, eu te achei bem bonita. Não tenho namorado não. Topa tomar um sorvetinho? Tá ocupado agora? Vai demorar muito? 20 minutos. Acho que dá. Tá bom, pode ser. Pode me dar a mão? Uhum. Licença. Calma aí, igual namorado, né? É. Você gosta? Eu gosto muito de maracujá. Você já sei o gosto, né? Vamos ver se é bom. Obrigada. Meu sorvete tá quase acabando, igual o nosso namoro, hein? Será que dá pra estender? Não sei. Por que você me parou do nada ali? Não entendi muito bem, não. Eu tô tentando arrumar uma namorada de verdade, assim. E você, o que você faz? Ah, eu sou cantora, isso é legal, porque... Sério? Aham. Pior que você tem cara mesmo. Tem um estilinho de cantora. Vou deixar o arroba aqui na tela. Duvido vocês irem lá ajudar minha namorada. Agora já é 3h50, então já passou os 20 minutos. O que você acha desse namoro? Ah, eu achei que foi bem produtivo. Será que a gente pode se encontrar no outro dia pra talvez estender esse namoro nosso? Eu acho que talvez sim. Foi tudo muito legal. E hoje merece um selinho? É, vamos deixar pro próximo.